Bom dia a todos. Bem-vindos a esse painel onde discutiremos saneamento básico, talvez uma das áreas mais atrasadas da infraestrutura mundial. E esse painel foi pensado como a base de qualquer ação de um país no caminho do desenvolvimento sustentável deveria começar pelo básico. Ou seja, não se deveria discutir nada antes que um país tivesse cumprido suas condições mínimas de saneamento. Levar água tratada, afastar os esgotos e tratá-los, cuidar dos resíduos sólidos e da drenagem, no encaminhamento das águas de chuva, deveria ser o mínimo que um país almejasse antes de qualquer outro tema que, mesmo que relevante, deveria ser deixado um pouco mais à frente, porque o impacto da falta de saneamento traz consequências danosas para qualquer país do mundo. Então, esse painel visa discutir uma carência mundial apontada por qualquer organismo de controle social, Nações Unidas, Unicef e tantos outros. Então, aqui nós teremos 3 especialistas que nos ajudarão com casos, com exemplos de possibilidades de solução. Temos o Dr. Sandy Cancroft, um especialista internacional nessa área, que vai nos apresentar um relato de suas experiências. Temos o prefeito de Jundiaí, uma das melhores cidades do Brasil, que vai nos contar um pouco o que foi feito nessa cidade para transformá-la de uma cidade com enormes problemas no passado para um exemplo de cidade em termos de saneamento básico. E temos também o Johnny, que é o diretor de águas e esgotos do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, um grande especialista que tem batalhado muito junto com o secretário, junto com o ministro das cidades, para tirar o Brasil dessa posição incômoda. Bom, o cenário de base desse painel está aí, muito rapidamente. De acordo com a União da Organização das Nações Unidas, daqui a pouco chegamos a 3 bilhões de pessoas que têm saneamento no mundo. No Brasil, 55% da população ainda não está conectada numa rede de esgoto. São milhões de pessoas que morrem todos os anos por doenças vindas da água contaminada. E então o saneamento é realmente um fator chave para qualquer cidade ou comunidade atingir o pleno desenvolvimento sustentável. Então, esse é o pano de fundo desse painel que começa agora. Eu tenho algumas recomendações aos palestrantes. Temos que ser muito rigorosos no tempo, porque é uma transmissão pela internet, com o tempo certo. Então, eu pediria que cada um ficasse estritamente no seu tempo de 25 minutos, para que a gente consiga ter pelo menos 15 minutos de perguntas para o auditório. Ok? Então, vamos ser rigorosos no tempo, eu vou avisando, mas vocês já fiquem aí preocupados com o tempo. Bom, o Trata Brasil, só para começar, é uma associação da sociedade civil brasileira, constituída por empresas e entidades, dentre as quais vários parceiros que estão aqui, e nossa missão é fazer com que a população brasileira tenha melhor acesso de vida e tenha uma redução drástica na mortalidade infantil, trazida por essa falta de infraestrutura, e nós acreditamos que a sociedade brasileira tem um papel decisivo nesse caminho de cobrar as autoridades para que elas façam o seu papel de mudar rapidamente esse cenário nas cidades. Pelas leis brasileiras, o prefeito é o responsável por essa solução, então cabe à população cobrar das suas autoridades locais que resolvam o mais rapidamente possível esses problemas. Nós, no Trata Brasil, produzimos ações e pesquisas para mostrar à população o impacto que a falta do saneamento tem na vida, cobramos constantemente as autoridades para que acelerem os investimentos, sempre contando com o apoio de personalidades, embaixadores que nos apoiam nessa causa, que são médicos, jornalistas,
promotores públicos, juízes, advogados, jornalistas que nos apoiam nessa causa, atletas campeões olímpicos, ou seja, pessoas que têm uma visão na imprensa brasileira de credibilidade e que, ao nos apoiarem, nos ajudam muito a fazer com que as autoridades vejam que é um tema extremamente relevante. Aí, nossos parceiros, empresas, é só para contextualizar. Você passa para a segunda apresentação, a do doutor. Bom, na sequência, vou passar a palavra ao Dr. Sandy Cairncross, um especialista internacional, vai nos apresentar um pouco a sua visão do problema do saneamento no mundo. Tá aí ninguém? Deixa eu ajudar aqui. Ok? Vou sentar aqui de modo a... Ok. Aqui, prefeito, se o senhor está confortável, se quiser tomar um assento para ver melhor. Johnny, se você está vendo aí também. Isso para a gente não ficar com o pescoço doendo, né? De ficar virado aqui. Doutor Sandy. Muito obrigado por essa introdução. Para simplificar o trabalho dos intérpretes, vou falar em português com os meus colegas da mesa. Porém, o próprio PowerPoint está em inglês. Vou falar de vários conceitos e noções pertinentes, quer à execução de projetos de saneamento urbano nos países em desenvolvimento, quer seja dos benefícios e dos impactos na saúde, mas antes de mais uma breve introdução da organização que representa a SHARE. É um consórcio de vários parceiros, inclusive o meu instituto, a Escola de Saúde Pública em Londres, com o Instituto Internacional do Ambiente e Desenvolvimento, que tem muito trabalhado para esta sessão, e outros ainda. Um consórcio financiado pelo Ministério da Cooperação da Grã-Bretanha, UKAID, e os parceiros com os quais trabalhamos foram selecionados sobretudo para a sua participação na execução de projetos, de modo que não queremos que seja um consórcio para pesquisas em saúde ambiental, em saneamento e higiene, só na Torre de Marfim, mas aplicados a questões concretas que se realizam no setor. Vou falar primeiro da situação atual, tal que tem sido documentado pelo Programa das Nações Unidas, da OMS e da UNICEF sobre água e saneamento, um programa de monitoramento. Vimos que os países que vão claramente num caminho que não vai alcançar o alvo do milênio de cobertura de saneamento são, sobretudo, países da África e do sul da Ásia. E o Brasil pode orgulhar-se de estar no bom caminho, porém, ao mesmo tempo, há uma reserva que se pode apontar, que mesmo sendo no caminho para alcançar o objetivo, nesse diagrama que mostra os números absolutos de pessoas que faltam o bom saneamento, o Brasil também figura, quer dizer, que há alguns 40 milhões de cidadãos brasileiros que ainda não têm o devido acesso ao bom saneamento, de modo que há ainda uma caminhada a fazer por parte do Brasil. Nas outras zonas do mundo,
o programa da defecação aberta, o problema da defecação aberta é bastante amplo, mas é também notável que inclui uma certa parte da população brasileira. Considerando o progresso especificamente nas zonas urbanas, este diagrama nos mostra que, comparando o princípio dos anos da década de 90 com hoje em dia, o progresso feito, que é, porque 1990 é a base do objetivo da década para diminuir em 50% a proporção não servida, podemos ver que a proporção servida nas zonas urbanas, na parte esquerda desse diagrama, tem melhorado, mas mesmo assim a quantidade, o número absoluto de pessoas, de moradores urbanos no mundo que não têm acesso ao saneamento satisfatório, tem mesmo assim aumentado devido ao grande crescimento populacional nas zonas urbanas. E o problema, então, isto visto como situação atual, que são as consequências? Bem, tenho aqui uma ilustração histórica da relação entre a falta de saneamento e o bem-estar da população. Isso é um mapa da zona central de Londres, em 1854, quando foi estudado por John Snow, o famoso epidemiologista. Ele marcou neste mapa um pequeno traço preto para cada caso de mortalidade pelo cólera, que esse mapa foi o início da ciência da epidemiologia e foi pelo estudo da distribuição no espaço dos casos de cólera, podia demonstrar que estavam todos ligados a uma bomba de água na Broad Street, no centro de Londres. De modo que foi este um dos primeiros casos em que vimos. Muitas vezes é considerado como um caso do problema de água, mas a água foi contaminada pela deficiência do sistema de saneamento que existia naquela rua. É interessante também ver, isso é a distribuição dos casos no espaço, mas a epidemiologia também estuda a distribuição no tempo. E podemos ver a distribuição da epidemia que foi muito curta e foi muito rápido a investigação do Snow, que demonstrou a origem dos casos. Muitos livros de texto dizem que foi Snow que interrompeu a epidemia de cólera, tirando a manivela da bomba manual para as pessoas não beberem mais da água contaminada. Mas na prática, o Snow nunca afirmou que foi ele que deu cabo à epidemia, porque de fato a remoção da manivela não foi antes, foi já um pouco antes do fim da epidemia. Bem, há alguns conceitos que são importantes na consideração do saneamento urbano e no seu impacto na saúde. Há duas perspectivas que vou salientar. Primeira, da saúde pública, que, segundo a perspectiva da saúde pública, o enfoque das medidas de saneamento tem que ser os lados das pessoas, o saneamento da zona habitacional onde as pessoas moram, porque nas suas casas e seu ambiente residencial, que as pessoas geralmente ficam infectadas, apanham as doenças ligadas ao saneamento. Há dois pontos adicionais que são importantes, sobretudo, de salientar, de certo modo, em contraste com o Brasil, que em outros países menos desenvolvidos que o Brasil,
há problemas de custo dos sistemas de saneamento. E o sistema convencional de esgoto não é viável para as populações mais carentes, quer por falta de recursos hídricos, quer por falta de recursos financeiros. De modo que tem que se considerar sistemas alternativos que também têm sido experimentados em alguns casos no Brasil, sistemas com a fossa ventilada, fossa seca ventilada, melhorada. Mas há um outro aspecto também que aplica mais em outras zonas do mundo, na medida em que grande parte da população não está habituada ao uso regular de banheiros ou de sistemas de saneamento, de modo que não é somente uma questão do fornecimento das instalações, é uma necessidade de convencer as populações de criar uma demanda para saneamento. Demanda para água sempre há, demanda para saneamento não é necessariamente pré-existente. Então, para contrastar com a perspectiva de enfoque sobre as casas, podemos considerar vários níveis em termos de espaço de intervenção. No sistema de saneamento é uma hierarquia de infraestruturas. E na saúde pública temos que colocar a família e a casa no centro. E o ambiente, o rio, essa linha azul que aparece nesse diagrama, pode ser o rio que passa pela cidade. Numa situação, num contexto brasileiro, eu diria que seria a praia. E muitas vezes o ambientalista dá o enfoque, aquilo que se chama da agenda verde, na conservação da pureza desse recurso hídrico. E é importante entender que nesse contexto, o engenheiro sanitário tem tendência de colocar os domínios do espaço ao inverso, quer dizer, o centro de tratamento do esgoto ou de águas é o centro do seu mundo, é a parte mais importante do seu investimento. E as ligações do domicílio estão na periferia do seu sistema. Isso parece óbvio quando falo assim, mas muitas vezes tenho verificado que as prioridades do trabalhador da saúde pública são em contraste com as prioridades do engenheiro. É útil ter esse diagrama em mente para garantir uma boa comunicação entre eles, porque a prioridade política de limpar as praias ou limpar os rios, muitas vezes é que leva ao início dos grandes projetos de saneamento, tais como um projeto que houve para despoluição da Baía de Guanabara, aqui no Rio, nos anos passados, o grande projeto Bahia Azul, em Salvador da Bahia, também há vários anos atrás. E para garantir benefícios de saúde pública, é uma outra série de prioridades. Quando tem recursos suficientes, como normalmente há no Brasil, é possível satisfazer ambas as exigências. Mas em outros países é mais difícil. De modo que essa é a agenda verde, de proteger o rio ou as praias. E uma maneira de diagnosticar um mal-entendimento entre médico e engenheiro é de colocar a pergunta: qual é o seu doente? O doente é o rio ou é a população? Porque a atuação é diferente nos dois casos. Bem, rapidamente, para ilustrar algumas dessas ideias, o uso de outras técnicas e a promoção de criação de demanda. Vou dar um caso de exemplo de uma outra cidade de expressão, de um país de expressão portuguesa,
o marketing de saneamento em Maputo, em Moçambique. E os advogados do marketing falam muitas vezes dos 4P: o produto, o preço, o chamado placement e a promoção. E para ilustrar isso, no projeto de saneamento de Maputo, o produto foi uma coisa muito simples, foi simplesmente a laje. Foi o produto minimalista em termos de saneamento, porque as populações sabiam cavar um buraco para fazer uma latrina de fossa simples, sabiam construir a superestrutura de uma rede de canizo. O problema que tiveram era de tapar o buraco de forma segura, de forma que as pessoas se sentem seguros no seu uso. Então, essa laje foi a base do programa. Mas o produto é uma parte do sistema de produção, distribuição e venda. Foi um engenheiro sueco, Björn Brandberg, que criou sistemas simples de produção dessas lajes em montinhos, fazendo uma laje por dia da semana, de modo que foi possível fazer, a nível de cada bairro, uma estaleiro de produção das lajes. E na venda, inicialmente, muito simplesmente, colocando uma latrina de demonstração à vista numa rua onde passavam as pessoas e facilitando a distribuição com uma carroça muito simples de transporte que as pessoas podiam levar emprestados. E a propaganda, a promoção, ensinando aos membros de cooperativas que produziam as lajes em como fazer bonecos e fazer pequenos dramas. Vêem-se as crianças olhando a drama, mas os pais estavam atrás, aprendendo um pouco a lição, ficando convencidos. Aqui tem a curva de vendas do produto. E de uma perspectiva do homem de negócios, diria que isso é um sucesso, porque o mercado está crescendo. Mas considerado como projeto das Nações Unidas, procurando ver resultados em 2 anos, diríamos que, bem, numa cidade de 1 milhão de pessoas, passado 2 anos, vendia-se apenas 2 lajes por dia. Mas é preciso ver uma perspectiva mais longa. E aí, vendo a perspectiva de mais de uma década, podemos ver que, no fim, vender mais de 300.000 dessas lajes de latrinas. E foi a partir de então que o setor privado entrou no mercado e pegou no produto, adaptou-se de certo modo e espalhou o seu uso em todo lado. Deste pequeno estudo de caso, tiro várias lições importantes. Primeiro, é partir do problema que o consumidor enfrenta e não de uma solução trazida de outro país. É preciso que o projeto tenha um preço-alvo que é viável para o consumidor e por isso tem que ser um sistema mínimo. Os subsídios muitas vezes dificultam os programas de saneamento, porque um subsídio limita o número de banheiros que se pode construir, porque o orçamento do subsídio é limitado. Aqui, uma vez que foi uma operação comercial que não tinha subsídio, não havia limite financeiro ao número de latrinas que se podia construir. A promoção não é a mesma coisa que a construção. Ninguém sugere que a venda de carros seja a tarefa do mecânico que produz ou que repara o carro. São outros trabalhos. E, finalmente, o que convence as pessoas de comprarem, de investirem num banheiro particular em casa, geralmente não é a saúde. Muitas vezes são funcionários da saúde que querem promover o saneamento, mas a própria população, o mercado, não é convencido
pelo fator saúde. E, finalmente, depois do projeto, depois de instalar o saneamento numa cidade, há sempre o after sales service, quer dizer, tem um problema de manutenção. Há muitas cidades agora que têm sistemas simples de saneamento de baixo custo, sobretudo nos bairros carentes, e as fossas começam a ficar cheios. E não existem em muitas destas cidades serviços saudáveis, replicáveis e viáveis de evacuação das fossas. O que existem são tentativas artesanais de resolver o problema, que são insuficientes. E para terminar, queria ilustrar a parte do impacto na saúde com uma história de sucesso, uma história brasileira, de Salvador da Bahia, onde, impulsionado primeiro pela necessidade de limpar as praias, houve um grande projeto, mas o impacto desse projeto foi muito mais amontante ao nível das próprias famílias e das ruas individuais que a jusante nas praias. Esses são os detalhes do projeto Bahia Azul, que aumentou a cobertura de esgotos na cidade de Salvador de 26% para 80% em poucos anos. E comparando as taxas de diarreia antes e depois do projeto, temos uma razão de mais ou menos 0,78. Na linha no meio dessa tabela, vimos que essa razão corresponde a uma redução da diarreia por 22% na cidade na sua inteiridade. Mas a redução foi maior, olhando à direita, foi de 43%, mais ou menos o dobro nos bairros mais carentes, os bairros de maior taxa de diarreia. Portanto, o saneamento em Salvador teve um impacto significante na taxa de diarreia infantil naquela cidade e ainda maior nas parasitas intestinais. Não vou entrar em pormenor aqui, mas esses dados estão publicados. Foi significante o impacto. E, finalmente, este impacto teve um efeito imprevisto na medida em que alterou a relação entre a pobreza e a saúde em Salvador. Porque antes do projeto Bahia Azul, havia uma forte ligação entre o estatuto socioeconômico de uma criança ou da sua família e a sua incidência de diarreia. Quer dizer, o estatuto socioeconômico determinava 23% da variância nas taxas de diarreia antes do projeto, mas como vimos por esses troncos pretos largos, grande parte do efeito passava pela infraestrutura do bairro, do saneamento e as condições de vida. Mas depois do projeto, foi esta a situação. Diminuiu-se muito a ligação entre o estatuto socioeconômico e a diarreia, porque já não era verdade que só os pobres que não tínhamos esgoto. Quem não tem esgoto em Salvador agora é quem mora no outro lado do morro, porque foi difícil por razões de engenharia assentar tubulações de esgoto. E diminuiu-se a relação de 23% para 11%. Cortou a metade a relação entre o estatuto socioeconômico e a doença, que acho um grande passo para a frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Caio Cross. Quando conversamos por e-mail, eu achei interessante ele dar esse painel internacional, esse exemplo de Moçambique e esse caso brasileiro, acho que fecha com grande propriedade essa sua apresentação, que deu um painel muito interessante. Bom, na sequência, vou passar a palavra aqui para o Johnny.
O Johnny representa nesse momento o secretário Odegar Tiscoski, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Agora já mudou, né, Johnny? Em política, a única coisa que a gente sabe é que não vai mudar, né? Então, o Johnny está aqui. Obrigado, Johnny. 25 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu queria, em nome do Ministério da Cidade, Secretaria de Saneamento, agradecer o convite, estar aqui participando do evento, cumprimentar o Edson, Trata Brasil, o professor Sendi, o prefeito Haddad de Jundiaí, os colegas de mesa. A nossa ideia aqui, nesse curto espaço de tempo, seria dar um panorama como está a questão do saneamento do Brasil, principalmente uma visão do governo federal. Elencando algumas medidas mais recentes que foram tomadas em relação ao tema e os grandes desafios que o setor tem ainda pela frente. Bom, o Brasil viveu, nas décadas de 50 e 60, um intenso processo de urbanização. Então, houve um deslocamento grande da população rural para a área urbana, as grandes capitais do país. Além disso, era uma época também de um grande crescimento populacional. Na época, para tentar equacionar essa falta, isso gerou uma demanda por infraestrutura urbana. E, na época, o governo, no início da década de 70, criou um grande plano, um Plano Nacional de Saneamento. Nós tivemos alguns avanços com esse plano. A cobertura de água, por exemplo, especialmente na área de abastecimento de água, nós tínhamos 90 milhões de pessoas no país e, naquele momento, só um terço tinha redistribuição de água. Nós chegamos agora, em 2010, 40 anos depois, com 83% da população com redistribuição de água. E essa cobertura na área urbana é de 92%. Isso foi levar a redistribuição de água para 120 milhões de pessoas. É uma população superior aos países mais populosos da Europa. Mas o setor passou a ter uma série de dificuldades, principalmente o modelo que foi desenvolvido na década de 80. Esse modelo ele apresentou se esgotou, se extinguiu o arcabouço político e nós ficamos, durante um período aí de 2 décadas, sem um marco legal para o setor e também sem uma política de investimento clara, de modo que muito daquilo que se avançou estagnou e tivemos até um caso de pioras. Então, embora grande parte da população tenha redistribuição de água, mas em vários locais há deficiências no sistema em termos da qualidade, isso gera inclusive intermitência no abastecimento. A pessoa estatisticamente tem rede, mas, por outro lado, a água não chega com toda a regularidade, não chega todo dia na residência das pessoas. Então, no componente de abastecimento de água, avançamos até, de certa forma, tivemos um avanço, mas ficou uma carência grande em relação ao esgotamento sanitário, em relação à questão do manejo de resíduos sólidos urbanos e também a questão das águas pluviais urbanas. Bom, a partir agora de 2003, o governo federal tomou algumas medidas no plano legal e institucional, no sentido de retomar, de priorizar o setor, e nessas medidas entrou também a questão da própria retomada de investimento no setor. Bom, uma das primeiras medidas foi a criação de um ministério específico para tratar da política de desenvolvimento urbano. O Ministério das Cidades, criado em 2003, ele passou a responder pela política de habitação, saneamento, mobilidade urbana e outras políticas urbanas, né, relacionadas às cidades. Então, o Ministério da Cidade é uma estrutura mais consolidada, mais perene, para suprir a própria deficiência institucional, a fragmentação institucional que tinha no governo federal em relação ao assunto. Junto com o Ministério das Cidades, se criou, em 2004, o Conselho Nacional das Cidades. Então, o Conselho Nacional das Cidades é um fórum com representantes da sociedade civil, dos governos,
No Brasil, nós temos 3 níveis de governo: governo federal, governos estaduais e governos municipais, e, constitucionalmente, a responsabilidade pela prestação de serviço de saneamento básico é dos municípios. Então, compete, no caso, o governo federal, juntamente com os estados, participar desse processo, uma atuação, assim, em termos compartilhada, mas a responsabilidade primária é dos municípios. Então, o Conselho da Cidade, ele agrega diversos atores no sentido de promover um debate, de mobilizar, debater esses assuntos. Então, a partir de 2004, foi constituído, tem exercido o seu papel. Uma outra medida importante que foi tomada foi tentar organizar a atuação do governo federal, no sentido de racionalizar os programas existentes. Então, houve um esforço para que se enxugasse os programas que eram muito dispersos. Então, até esse momento, nós não tínhamos ainda uma política, uma legislação para o setor. Foi criado alguns instrumentos legais que têm contribuído para o setor, como a Lei de Consórcios Públicos, que ela trata da relação entre os entes federados e cria um ambiente de cooperação federativa, dá estabilidade para essa cooperação federativa. Mas o Ministério das Cidades, com a equipe que se constituiu a partir de 2003, iniciou um processo, um debate com a sociedade, com os diversos segmentos do setor. Em 2007, nós tivemos a Lei 11.445, que trata das diretrizes nacionais de saneamento básico no país. Essa lei, como os principais instrumentos, tem a obrigatoriedade. Primeiro, ela conceitua saneamento básico como os 4 principais componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais. Ela estabelece a necessidade que os titulares dos serviços elaborem seus planos com esses 4 componentes. Ela também estabelece que os serviços devem ser regulados, então a prestação do serviço tem que ser objeto de regulação, tem que haver um ente regulador para a prestação do serviço. Além disso, ela cria também um mecanismo de controle social, uma tentativa de envolvimento da população, da comunidade no processo. Inclusive, os planos de saneamento, eles são... estabelece que deve ser feito dentro de uma elaboração de um processo participativo, de envolvimento da comunidade no processo. A lei também prevê um Plano Nacional de Saneamento para o país, de responsabilidade do Ministério da Cidade, do Governo Federal, e um Sistema Nacional de Informações. Esses seriam os principais pontos que a nova legislação estabeleceu. Em 2008, o Governo Federal iniciou um processo de elaboração de um Plano Nacional de Saneamento. Esse plano está com uma versão final já concluída, faltando a fase final, restando uma consulta pública agora, já foram feitas algumas audiências públicas, e de modo que a gente possa ter esse plano devidamente aprovado. Isso é até uma demanda do setor. Bom, nós tivemos também, em termos de legislação, um outro evento importante foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2010, o país teve uma nova lei voltada exclusivamente para a política de resíduos, que introduz aspectos como a logística reversa, também a questão dos mecanismos de plano. Então, em termos, do ponto de vista legal, hoje o país supriu uma lacuna que existia em termos de um arcabouço. Então, hoje, de certa forma, as regras estão estabelecidas. Isso cria um ambiente muito favorável em termos de investimento e de responsabilidades. Define claramente as responsabilidades de cada ator no processo. Uma outra iniciativa importante que nós tivemos foi a retomada de investimentos no setor. O Brasil viveu um período de um ajuste fiscal muito intenso nas décadas de 80 e 90, e a partir de 2003 houve a decisão de tirar os contingenciamentos que havia então em relação aos investimentos para o setor. Então houve uma retomada de investimento a partir de 2003, que foi consolidada em 2007, quando o governo lançou o Programa de Aceleração do Crescimento. É um programa de investimentos na área de infraestrutura como um todo, em várias áreas, e o saneamento foi uma das áreas priorizadas nesse programa. Num primeiro momento, se previu
alocar 40 bilhões de reais para o setor no período 2007 a 2010. Posteriormente, esse processo de retomada de investimento ele foi novamente consolidado, foi dado continuidade em 2010 com a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, onde foram previstos 45 bilhões. Bom, esse gráfico mostra que no período de 2003 a 2006, as fontes federais de recursos do governo federal para o setor, elas ficaram em média na ordem de 4,5 bilhões. E após 2007, nós estamos num patamar na faixa de 11 bilhões e meio. E são valores que foram contratualizados, ou seja, contratos celebrados, convênios celebrados, recursos empenhados. Então, em termos, nós demos um salto, principalmente a partir de 2007, num processo de retomar investimento no setor, de fortalecer o setor, de modo a melhorar os indicadores. Bom, dentro do principal programa, no caso, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, somando então as duas etapas do programa, nós prevíamos 85 bilhões de reais de investimento, 40 bilhões na primeira fase e 45 bilhões na segunda etapa. Dos 40 inicialmente previstos, nós contratamos 40,3 bilhões. E a segunda fase, que está em processo ainda de seleção de empreendimentos, nós já selecionamos 18 bilhões dos 45 previstos e já contratamos 15. Hoje, nesse momento, então, dos 85 bilhões de 2007 até 2014, que seria previsto as duas etapas, nós já selecionamos quase 60 bilhões e contratamos 55 bilhões. A questão principal é o processo de execução. São grandes empreendimentos complexos. Embora a gente tenha quase 60 bilhões contratados, a nossa execução agora está caminhando para 25 bilhões. Então, nós temos um estoque grande de contratos celebrados aí, com os prestadores de serviço, com estados e municípios, e essas obras estão em andamento ainda. Os principais gargalos em termos para se executar esses empreendimentos é a complexidade das intervenções. Principalmente nas regiões metropolitanas, os maiores déficits estão na população periférica. Aí são intervenções complexas. No caso de esgotamento sanitário, que você vai fazer grandes coletores tronco em áreas urbanas, são obras difíceis de execução, que têm um ciclo mais elevado. Mas o setor tem uma série de gargalos. Em termos, ficou quase 2 décadas sem uma política de investimento, então tanto o setor público se enfraqueceu como o próprio mercado. O mercado se desmobilizou. Então, esse processo de retomada de investimento mais acentuado, ele se deparou com esses gargalos, tanto nas estruturas do setor público como do setor privado também. Então, esses são alguns aspectos que a gente observa há um problema sério de descontinuidade administrativa por parte dos gestores municipais, até mesmo estaduais, que tem um impacto nessa execução. Entraves burocráticos, que alguns já tentou remover, mas há espaço talvez para remover alguma coisa nesse sentido. E problema de licenciamento ambiental. No Brasil, nós temos uma boa legislação em termos ambientais, mas em termos de estrutura institucional, os órgãos, em muitos casos, não estão à altura da legislação. Então, há uma fragilidade, isso implica em demora, em protelação de licenciamento, aliada, às vezes, à própria má qualidade dos projetos. Então, o licenciamento ambiental no Brasil, hoje, pela precariedade de algumas estruturas de governo, isso impacta tanto os investimentos públicos como o investimento privado. Bom, em termos dos principais avanços no setor dos últimos 10 anos, nós ampliamos a oferta com redistribuição de água de 77,8% para 82,3% com rede, e aonde nós estamos agora começando a avançar de uma maneira mais acelerada seria esgotamento sanitário, onde nós, há 10 anos atrás, a gente passava por uma estação de tratamento de esgoto, somente 1/3 do esgoto
que era coletado por rede. Hoje nós chegamos a 2/3, num horizonte de 8 anos. Nós tínhamos alguma capacidade instalada, algumas estações que estavam ociosas em termos de sua capacidade, aguardando obras de interligação de rede com as estações. Essas obras começaram a ocorrer de modo que nós estamos elevando o nosso tratamento de esgoto. Mas ainda temos só 55,5%, somente 55% dos domicílios do país estão ligados à rede coletora de esgoto. Então, hoje, em termos do esgoto que é gerado no Brasil, chega próximo a 40% do que está se passando dentro de uma estação de tratamento de esgoto. Então, nós temos um déficit de tratamento de esgoto da ordem de 60%. Isso tem impacto na saúde pública, no meio ambiente, já uma série de externalidades negativas. Esse é um dos maiores desafios que nós temos no momento. Na área de resíduos sólidos urbanos, nós também avançamos nos últimos 10 anos. Nós tínhamos em torno de 38% dos resíduos levados para aterro sanitário. Hoje esse número foi para 58%, mas isso está concentrado nos grandes municípios do país. Cerca de 30 municípios se observa a presença de aterro sanitário. Em 70% eu não tenho aterro sanitário. Então, a nova legislação prevê aí o desafio, que é tentar erradicar esses lixões aí no curto prazo. Bom, principais desafios e oportunidades. O Plano Nacional de Saneamento, ele já nessa versão preliminar, é um plano bastante ousado em termos de metas. Tá? Então, é uma proposta bastante ousada. Ela vai requerer não só intensificar os investimentos, mas superar os diversos gargalos que o setor tem. Que o problema do setor não é somente a ausência de recursos orçamentário e financeiro. Então, o setor tem uma série de gargalos de caráter institucional, de caráter técnico, inclusive, que precisam ser enfrentados. Então, o Plano Nacional de Saneamento ele prevê a universalização do atendimento com abastecimento de água na área urbana, reduzir o índice de perdas, que hoje o Brasil tem um elevado índice de perdas na distribuição do sistema. Isso aí do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, é um problema, e também do ponto de vista econômico-financeiro, já que essas perdas elas implicam em ter um impacto econômico-financeiro na prestação. A questão da política de recuperação de custos, que hoje a população brasileira começa a exigir saneamento, mas, por outro lado, ela tem uma resistência a pagar por esse serviço. Então, várias pesquisas têm demonstrado que a população ainda tem uma certa dificuldade de pagar por serviço. Em termos de esgotamento sanitário, a proposta do plano seria nós termos 90% dos domicílios urbanos com coleta e tratamento, além de estar cobrando o serviço em 85% do serviço. Resíduos sólidos urbanos seria universalizar com coleta e também erradicar os lixões do país. E na área de águas pluviais, que é um problema sério, que nós temos hoje no Brasil, principalmente nas grandes cidades, seriam diminuir drasticamente. Quase 40% dos municípios brasileiros têm problemas com enchentes e inundações recorrentes. Nós teríamos que tentar reduzir isso para pelo menos 10% dentro do horizonte do plano. Bom, em relação ao PAC, no que eu mencionei anteriormente, um dado interessante é que dos 85 bilhões, 48% dos recursos são recursos a fundo perdido. Então, o governo federal está colocando recursos a fundo perdido. Outra coisa interessante é que desses 85 bilhões, 20% está indo para a área de manejo de águas pluviais urbanas, que é uma área, historicamente, que ela era pouco priorizada. E a tendência é que 45% dos recursos eles vão para a área de esgotamento sanitário. Então, o foco, primeiro, o governo federal está colocando recursos a fundo perdido no setor, de uma maneira bastante intensa. O outro ponto é que os dois principais componentes que estão objeto de priorização seriam esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos. Seria esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais. Bom, esses são os investimentos que o Plano Nacional de Saneamento aponta para o país.
nós precisaríamos de 420 bilhões, num período aí dos próximos 20 anos, a maior parte para esgotamento sanitário, 157 bilhões. A área de água, mesmo assim, em função da vários sistemas estarem obsoletos, também vai requerer uma parcela grande de investimento, quase 65 bilhões. E depois viria drenagem com 55 bilhões. Os dados de drenagem, na verdade, seriam até superior ao que está projetado, já que a gente trabalhou, limitou o conceito de atendimento aí no plano. Bom, então o setor ele tem alguns desafios e tem tido algumas oportunidades que estão colocadas para o setor. Então, primeira coisa, em termos de oportunidades, o país vive um ciclo de retomada de investimento, apesar das dificuldades dos gargalos existentes, mas há um quadro de retomada de investimento em infraestrutura. Isso também, nós estamos trabalhando um contexto de redução das taxas de juros no Brasil. O Brasil é um dos países que tem as mais altas taxas de juros do mundo e nós estamos trabalhando atualmente com a perspectiva de redução dessas taxas de juros. Outra oportunidade é que as condições em termos jurídicas, legais, elas estão estabelecidas. Então, hoje, nós temos uma legislação completa relacionada ao setor. Tem a Lei de Diretrizes Nacionais, tem a Lei da Política de Resíduos Sólidos, Lei de Parcerias Público-Privada, as leis de concessões, então, praticamente não há mais vácuo jurídico. Há 10 anos atrás, esse quadro era totalmente diferente. Nós tínhamos um vácuo jurídico enorme e isso, de certa forma, foi enfrentado. O setor também tem algumas fontes com juros mais atrativos específicas para o setor, diferente de outras áreas de infraestrutura. Então, tem os recursos do Fundo Garantia do Tempo de Serviço, um recurso do trabalhador, que são condições mais favoráveis, e o próprio BNDES tem linhas tanto para atender mutuário público como privado. E há uma demanda enorme de outras políticas públicas em relação ao setor. Então, o fato do governo federal estar priorizando investimento em saneamento tem a ver também com os gargalos que o saneamento está representando para outras políticas públicas. A exemplo da política habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa bastante agressivo do governo no sentido de combater o déficit habitacional. Ele tem enfrentado várias dificuldades de implementação pela falta de infraestrutura de saneamento. Uma das razões que o governo está priorizando, inclusive, para dar viabilidade aos programas habitacionais. A questão das pressões ambientais, os grandes eventos esportivos também no país, e também a questão de empreendimento estratégico. Hoje, o saneamento é medida de compensação social e ambiental dos principais grandes empreendimentos no país. A exemplo das grandes hidrelétricas, refinaria, onde tem sido condição para se licenciar os grandes empreendimentos a questão de levar uma compensação ambiental. Bom, então, como desafio, nós temos a necessidade de dobrar o atual patamar de investimento. Então, em relação ao que nós estamos praticando hoje no setor, efetivamente, nós temos que, no mínimo, dobrar isso nos próximos 20 anos. Nós teríamos que diversificar as fontes, ter outras alternativas. A questão da desoneração tributária do setor é um setor que tem uma tributação, não é das mais elevadas em relação a outros setores, mas ela é forte. Só com 2 tributos que o governo federal, de natureza, 2 contribuições do governo federal, 2 tributos, o PIS e o COFINS, eles representam uma arrecadação de quase 2 bilhões. Isso é 0,25% apenas da arrecadação federal de tributo. A desoneração, isso implicaria em um ganho para o setor, considerando a sinergia, no mínimo de 50 bilhões no horizonte de 20 anos. É uma bandeira que o setor tem lutado para obter essa desoneração, que seria importante. A questão de fortalecimento do Ministério da Cidade também, embora o governo tenha criado o Ministério, mas há uma necessidade ainda de fortalecer a sua atuação, em termos de ampliar a sua capacidade técnica, institucional e política. E a questão da melhoria institucional dos titulares prestadores de serviço. Então, hoje tem várias áreas, como manejo de resíduos sólidos na área urbana, você não tem órgão especializado prestando serviço. E, para encerrar, já esgotou meu tempo, o setor carece de uma grande
melhoria em termos de qualidade e eficiência na prestação de serviço. Precisamos reduzir perdas, precisamos trabalhar em termos de maior racionalidade em termos ambientais também, questão da política eficiente de gasto de energia também, política de perda energética, e qualificar o gasto público no setor. O nosso ciclo de investimento, de execução das obras, precisa ser reduzido. É muito longo, há muita perda em termos, isso é uma coisa que tem que se reduzir. A questão de economia de escala, a questão do consorciamento entre os pequenos municípios, se consorciar para ter economia de escala nas soluções, é outra coisa que precisa se trabalhar. A questão da funcionalidade de obra, há muitas obras sem funcionalidade em alguns casos, então tudo isso tem que ser trabalhado. E a questão do desenvolvimento da cadeia produtiva do setor. Isso só vai ocorrer numa perspectiva de investimento consistente, no médio e longo prazo, tanto o setor público como o setor privado precisa se desenvolver no sentido de nós melhorarmos a oferta de projetos, as empresas de consultoria, a própria execução de obra. E implementar o dispositivo da lei. Embora a lei previu a regulação da prestação de serviço, hoje somente água e esgoto, que é o setor mais desenvolvido, somente 2.500 municípios de 5.600 têm serviço com regulação nesse momento, sendo que em muitos casos a regulação está numa fase apenas instituída formalmente, mas não está devidamente atuante no sentido que nós ainda estamos numa fase inicial do processo. Bom, e por fim nós temos que mobilizar a população para a importância do saneamento. Então a gente tem que levar essa discussão, tentar ampliar ela o máximo possível, porque a população é que é o fator determinante. Ela que vai nos ajudar nessa empreitada, na medida que ela que é usuária, é beneficiária, ela que tem que cobrar dos gestores, dos prestadores, então é chave no processo. Então, se nós não mobilizarmos a comunidade, ela não ter canais de participação, de envolvimento, nós não vamos colocar o tema na agenda política na mais alta escala de prioridade. Hoje, a população brasileira, o mais importante é saúde, segurança pública, educação, emprego. O saneamento não está no topo das prioridades. Isso precisa ser investido. Eram essas considerações que eu colocaria e fico à disposição do debate. Obrigado. Obrigado, Johnny. Realmente é um esforço enorme do governo federal. É preciso reconhecer, e o setor reconhece o esforço que o governo federal tem feito. Realmente o problema começa quando chega no nível local. E é por isso que eu convido, então, o prefeito de Jundiaí, Dr. Miguel Haddad, que foi um dos prefeitos brasileiros que conseguiu passar essa fase toda de problemas, né, prefeito? Pode, fica à vontade. O Jundiaí conseguiu transformar a sua realidade e hoje é uma das populações que melhor saúde tem no país, justamente porque é uma população onde essas doenças foram afastadas já há um tempo. Então, prefeito, 25 minutos. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa, a pessoa do Edson, agradecer o convite, para poder melhor atender ao tema que eu fui convidado, que é para falar exatamente do saneamento básico da minha cidade de Jundiaí. Eu queria fazer uma consideração um pouco de ordem geral, né, a respeito do saneamento em todo o país. O Brasil, na verdade, está no pelotão dos piores países em termos de saneamento básico do mundo. Metade da população não tem acesso nesse momento a um sistema de coleta de esgoto. 1/3, e aí talvez haja um desencontro da afirmação, 1/3 do esgoto coletado no Brasil não recebe tratamento. Em alguns estados, e esse é um índice muito interessante, 1/5 das casas não possui sequer banheiro. E a abordagem, muitas vezes,
ela é um pouco sobre o aspecto político. Nós temos uma série de posicionamentos sobre de quem é a responsabilidade da água, e é indiscutível que a Constituição determina que a água é de responsabilidade do município, mas é o conceito de saneamento. Se esse, de fato, é um bem público e não pode ser, você não pode ampliar essa parceria. E eu vou daqui a pouco abordar as conquistas que nós obtivemos em Jundiaí, e vocês verão que todos os passos que nós conseguimos em nossa cidade se devem exatamente às parcerias, desde a despoluição do rio, ao saneamento como um todo, à estação de tratamento de esgoto, a discussão política, se é um dever do Estado, se é um bem do Estado, ou se é um direito, efetivamente, do cidadão, o saneamento básico. Isso tem uma série de entraves. Há uma cidade no Rio Grande do Sul que 92% da sua população não é atendida em relação ao esgoto. Uma empresa se colocou, fez uma licitação e se colocou à disposição para não só atender os 100% do planejamento, mas em reduzir 10% o valor da água. Infelizmente, não se viabilizou, não se concretizou por problemas ideológicos. Então, a discussão, de fato, sobre o conceito e a participação da iniciativa privada, da sociedade como um todo, é essencial para que você tenha avanços efetivos na questão do saneamento. O professor falou um pouco sobre a questão de saúde. Nós tivemos em Jundiaí o professor Christopher Ippig, da Universidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, que abordou a questão da saúde. E um dos temas é a diarreia. E há estudos nesse momento que apontam que as crianças, que em razão da diarreia, há uma diferença de QI nas crianças. Isso faz com que você tenha uma grande injustiça de saída, de oportunidades para as crianças de todo o mundo, em especial do país. Como a formação da criança nos primeiros 2, 3 anos exige, o cérebro está em deformação, ele exige uma energia maior, quando a criança tem diarreia, isso faz com que ela inicie todo o processo em uma desvantagem imensa e com problemas que não se recuperam mais no decorrer dos anos. A ação local, ela indiscutivelmente é essencial, né? A Constituição prevê que cabe ao município a responsabilidade do saneamento e, através dessa ação local, você consegue ter avanços importantes. Nós temos hoje, a discussão deixou de ser só uma discussão local, mas ela caminha para uma discussão regional. A regionalização, e no estado de São Paulo isso tem acontecido com maior evidência, as regiões metropolitanas, os aglomerados urbanos, vem acontecendo com maior evidência, permitem que alguns temas, como é o caso do saneamento, não o afastamento naturalmente, mas as estações de tratamento de água, as estações de tratamento de esgoto, os represamentos possam ser discutidos e termos soluções comuns regionais. Então, a discussão caminha, e no momento em que se começa a se falar cada vez mais da importância do município nas soluções, se fala até que o século XXI será o século das cidades. É o século, haverá uma ONU das cidades. A discussão e essa responsabilidade dos municípios, ela se amplia e há uma grande possibilidade que com a regionalização nós possamos encontrar soluções a um custo menor, potencializando naturalmente os resultados. O aglomerado urbano de Jundiaí é uma realidade e nós hoje cedemos. A Sabesp é a instituição responsável no governo do estado de São Paulo por água e esgoto. Algumas cidades possuem
um sistema próprio, que é o caso de Jundiaí. Jundiaí, nós temos um sistema próprio. Mas esse é um encontro onde nós assinamos um convênio, onde nós fornecemos água para cidades vizinhas. Nós hoje fornecemos água e tratamos esgoto de algumas empresas também nas cidades vizinhas. Até porque as cidades vizinhas não têm um sistema de tratamento de esgoto, há uma exigência para determinadas atividades que se trate o esgoto por parte das indústrias, e no nosso caso, nós hoje fornecemos água e tratamos uma parte do esgoto industrial de empresas da região, o que permite, naturalmente, o desenvolvimento da região. Quando nós iniciamos a estação de tratamento de esgoto, algumas empresas disseram que Jundiaí seria uma cidade que ficaria, o custo Jundiaí seria um custo muito alto e que não permitiria mais que as empresas instaladas ali fossem empresas competitivas. Essa era uma reclamação de ordem geral. Uma boa parte das empresas, eu era então o prefeito, eu estou no meu terceiro mandato como prefeito da cidade de Jundiaí, as empresas abordavam a preocupação de que a cidade não fosse mais uma cidade competitiva. O preço final do seu produto era maior do que numa outra cidade. Nós fizemos um estudo, nós levantamos um estudo, quero só apresentar para vocês rapidamente alguns índices de Jundiaí. Nós pedimos para que profissionais da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, fizessem levantamento sobre o desenvolvimento do Estado de São Paulo, do Brasil e de cidades no Estado de São Paulo, do nosso porte, nos últimos 15, 20 anos. Alguns dados apontam, são interessantes e vale a pena serem conhecidos, para que nós possamos fazer uma reflexão da importância de quando uma cidade está bem estruturada, e quais são os resultados obtidos, quais são as conquistas e quais são as perdas. Então, o nosso PIB cresceu nos últimos, de 85 a 2009, 140%, quando o PIB do Estado de São Paulo foi de 73%, do Brasil, 87%. A nossa renda per capita não foi diferente. 72% crescimento, o Estado de São Paulo 22%, o Brasil 27%. O índice de desenvolvimento humano, porque até agora nós falamos em desenvolvimento econômico, os nossos índices atuais, antigamente eram 0,8, né, 0,807, hoje foi para 0,857, apontando que conseguimos compatibilizar desenvolvimento econômico com qualidade de vida. A cidade não só ela teve desenvolvimento econômico, e não vamos confundir aqui desenvolvimento econômico com inchaço, mas ela teve desenvolvimento econômico e conseguiu não só manter, mas melhorar os índices de desenvolvimento humano. Foi o município paulista com maior índice de desenvolvimento humano nos últimos 25 anos. Nós reduzimos a nossa taxa de mortalidade infantil, que vem ao encontro também do saneamento básico, em 30%. Eu queria só passar um filminho de, acho que são 50 segundos, que é institucional, de Jundiaí sobre saneamento básico. Em Jundiaí, o trabalho iniciado por uma gestão tem andamento no governo seguinte. Se hoje o abastecimento de água está garantido para os próximos 50 anos, é porque houve planejamento e continuidade. O mesmo ocorre com o tratamento de esgoto. A data do tratamento de 100% do esgoto coletado. Jundiaí está entre as 4 cidades melhores sistemas de saneamento do país. Bem, de qualquer forma, o filme fala um pouco do nosso sistema de abastecimento. Ele resgata um pouco o sistema de abastecimento, que eu já vou abordar com um pouco mais de detalhamento. Em 83, nós criamos o Serju. O Serju era o Comitê de Estudos e Recuperação do Rio Jundiaí. O Rio Jundiaí, naturalmente, é um rio que atende a nossa cidade e que, em função dos problemas relacionados ao desenvolvimento industrial, vinha se poluindo, vinha tendo aí problemas relacionados à poluição. E aí nós fizemos um trabalho conjunto, indústria, governo do estado e município. Cada um com 1/3
assumiu o afastamento, a coleta e o afastamento de todo o esgoto. As empresas tiveram o retorno do recurso investidos nos últimos 10 anos, com abatimento nas suas respectivas contas de água e esgoto. Mas essa parceria do governo do estado, do município, eram todos os municípios onde se encontrava o rio. Nem todos puderam desenvolver o trabalho, mas no caso de Jundiaí, nós conseguimos. Permitiu que nós pudéssemos fazer toda a coleta e afastamento do esgoto em nossa cidade. Com isto, no trecho de Jundiaí, disponibilizando totalmente o rio no trecho da cidade de Jundiaí. Uma parceria de absoluto sucesso e que tem sido adotada por outros municípios nesses últimos anos no estado de São Paulo. Mas o Serju foi uma das primeiras medidas de sucesso em relação a saneamento, a despoluição. A Sabesp, a quem compete dos demais municípios, já está com a estação de tratamento de esgoto sendo implantando nos demais municípios, de tal forma que nos próximos anos o rio Jundiaí, que é fluente do rio Tietê, vai estar totalmente despoluído. Nós já temos alguns peixes hoje já no rio Jundiaí, mas não é uma expectativa, é uma realidade. Nos próximos anos, nós teremos um rio absolutamente despoluído. Em 93, nós construímos a primeira represa de reservação de água. Foi construída. Em 98, nós inauguramos a estação de tratamento de esgoto, que foi uma concessão. Ela foi uma concessão. Hoje, Jundiaí responde, antigamente nós tínhamos uma autarquia municipal, o que foi extremamente positivo, porque os recursos que eram obtidos através dessa autarquia só podiam ser destinados à água e esgoto. Então, isso permitiu que a cidade tivesse foco e tivesse continuidade administrativa, porque ele não tem um viés político. Então, permitiu um planejamento a longo prazo. Hoje ela se transformou numa SDA, porque permite uma mobilidade, uma velocidade muito maior, e através de uma concessão, em 96, iniciamos em 96, nós hoje tratamos 100% do esgoto captado, e captamos 100% do esgoto urbano, 98% de todo o esgoto da cidade. E em 98 nós inauguramos a estação de tratamento de esgoto de Jundiaí, que foi a primeira estação coletiva do país. Eu vou passar esse filme, porque como nós estamos falando do filme, então eu vou passar, e até por causa do tempo, estou um pouco preocupado com o tempo, não sei como é que está essa questão. Em 2000, a nossa rede de distribuição de água atingiu 97% da zona urbana. Em 2008, nós tivemos a implantação do sistema de compostagem, porque a questão do lodo é um grande desafio. E hoje nós temos autorização do Ministério da Agricultura, nós temos uma compostagem em relação ao lodo, que é utilizado principalmente na cana e no eucalipto. E a expectativa é que nos próximos anos o lodo tenha um valor comercial. Então, de um tema problemático, vai se transformar num ganho efetivo e que pode reduzir a conta do munícipe. Então, o lodo hoje tem destinação e os próximos anos deverá ter um valor comercial. A grande maioria das cidades hoje do Brasil depositam o lodo nas estações nos aterros sanitários. Né? No nosso caso, nós já damos a finalidade, e no caso é eucalipto, cana-de-açúcar, jardins. Jundiaí é uma cidade que tem uma série de parques. Todos os nossos parques recebem a compostagem aí do lodo da estação de tratamento de esgoto. Hoje, nós tratamos 100% de coleta, afastamento e tratamento de esgoto na zona urbana. 300%. Né? E o volume de reservação de água hoje atende 100% da zona urbana.
Nossa projeção, nós estamos caminhando de 5 bilhões de litros de água para 12 bilhões, o que vai garantir o abastecimento de água para os próximos 50 anos. Nós estamos trabalhando com previsão de crescimento da cidade e a reservação que nós temos hoje, que estamos caminhando, garante o abastecimento para os próximos 50 anos. Essa é a projeção da nossa companhia de água. Os investimentos foram de cerca de 150 milhões na estação. Nesse momento, nós estamos executando 40 quilômetros de rede de esgoto, né, principalmente na zona rural, porque o objetivo é que possamos atingir 100% da zona rural. E estamos construindo 2 estações de tratamento. Nós somos a primeira cidade a tratar 100%, né, dos efluentes domésticos. Fomos apontados pelo Instituto Trata Brasil como entre as 4 melhores cidades em relação ao setor. Queria só fazer algumas considerações. Agora sim. Como nós enxergamos a questão do saneamento básico no Brasil. Primeiro, é uma questão, tem que ter um desejo político. Tem que haver o desejo político. A compreensão, da mesma forma como foi tratada a inflação, como foi tratada a questão da democratização do país, que era um desejo, quando da ditadura, era um desejo da população, o saneamento tem que ter todos nós temos que ter a compreensão da importância do saneamento. Eu digo que a questão política, porque nós abordávamos alguns instantes atrás, de que há ainda uma compreensão de que a água é um bem que tem que ser do Estado. Nós temos a compreensão de que a água é um direito do cidadão. Tem que ter a parceria da iniciativa privada, das empresas, da sociedade como um todo, das linhas de crédito do BNDES, de uma legislação que pudesse criar mecanismos facilitadores para que você tenha acesso aos recursos, porque a burocracia é tamanha e os municípios têm grandes dificuldades de apresentar projetos, de gerenciar projetos que possam ser aprovados pelo governo federal, pelo governo do estado. Isso não é só no saneamento. O saneamento, inclusive, tem tido uma compreensão maior sobre a importância, mas há grandes dificuldades por parte dos municípios na busca desses recursos. Trazermos a iniciativa privada, através de concessões, através de parcerias, tem se mostrado uma efetividade muito grande. Então, a nossa receita foi exatamente, primeiro, a conscientização da população da importância do saneamento. Como aconteceu com galerias de águas pluviais, que nenhum prefeito gostava de investir. Com a mudança climática, hoje nós temos uma outra realidade. E hoje, a importância de se investir em galerias de águas pluviais, de se investir em saneamento. Então, primeiro, essa conscientização, a questão política. Se buscar, eu entendo que a redução das taxas do PIS e do COFINS são essenciais para estimular o saneamento, mas é essencial que tenhamos aí as parcerias e que tenhamos linhas de crédito junto ao governo federal possíveis. E aí não é nenhuma crítica, não, porque compreendo o investimento que o PAC tem feito, né, através do PAC, o governo federal tem feito investimentos importantes, tem subsidiado, né, tem fundo perdido, mas é essencial que se tenha o acesso à linha de crédito, que tenha mecanismos para se buscar esses recursos. Mas eram essas as minhas considerações, e esse é um pouco o modelo de Jundiaí que, em saneamento e em outras áreas, tem dado certo. Muito obrigado. Bom, convido então os palestrantes a tomarem lugar aqui na mesa, mas, prefeito, eu só queria aproveitar esse seu comentário sobre recursos para dizer que nós temos aqui na plateia o nosso embaixador Regis, o seu sobrenome é difícil, Archilanian, embaixador Regis Archilanian, agora ex-embaixador, é sócio agora da consultoria GO, do Dr. Gessner Oliveira, e ele estava me contando esses dias que o Brasil, prefeito, e até Johnny, o governo brasileiro, junto com os países do Mercosul,
detém já há muitos anos o FOSEM, que é o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, que é um fundo de recursos financeiros não reembolsável, ou seja, em caráter de doação, para projetos na área de infraestrutura. E segundo o que o embaixador estava me dizendo, isso é muito pouco utilizado, né, embaixadora? Então, prefeito, convido ao público aqui em geral a conhecer os mecanismos. O doutor Regis vai ficar aqui um pouco mais, né, doutor Regis, após a apresentação. E já existem mais de 30, quase 40 projetos em curso usando esse fundo de várias cidades do Mercosul. Então, é um recurso que está disponível, basta uma entidade pública entrar com o processo. Então, mais dúvidas aí? Pois não. Pega o microfone aqui, embaixador. Obrigado. Só um comentário rápido. Temos uma carteira de projetos já aprovados no FOSEM de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, quer dizer, 2 bilhões de reais. Dos 3 projetos aprovados e já em execução, com desembolsos efetuados no Brasil, para o Brasil, 2 são de saneamento, São Borja e Ponta Porã. Um de 18 milhões de dólares e outro de 23 milhões de dólares. Dos 3 projetos aprovados no Brasil, 2 são de saneamento. E, prefeito, com relação às grandes dificuldades que o senhor tem, um projeto pode ser, até a sua apresentação e até o seu primeiro desembolso, pode levar 3 meses e meio, 4 meses. E é dinheiro dado, e hoje temos 400 milhões de dólares disponíveis até 2015 para projetos de interesse para integração, inclusive saneamento. Estamos com o tempo. Só comentar o seguinte, prefeito. Só aproveita. Nós temos tempo para 5 minutos aí de perguntas. Vamos abrir para a plateia. E aí depois, prefeito, você vai ficar à disposição aqui. Quero só fazer uma consideração. Perguntas, por favor. Em não havendo, eu como presidente. Pois não. Espera o microfone para o tradutor poder. Fala seu nome e a entidade, tá? Que você representa. Fala aí. Matheus, meu nome. Gostaria de parabenizar a mesa, foi uma ótima sessão. Eu queria saber por que aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não está dando muito certo o saneamento básico, com a SEDAI administrando, e a realidade é feia, assim, sendo bem objetiva a pergunta. Então aqui... Jundiaí não responde. Bom, como trata Brasil, eu vou dizer o seguinte, existe como eu passei muito rapidamente no começo, o Brasil tem um problema gigante de falta de saneamento. O Rio de Janeiro é um exemplo. Nós temos exemplos no país todo. Nosso Trata Brasil, a gente faz um ranking das maiores cidades brasileiras, acima de 300 mil habitantes, e nós temos, ou seja, são grandes cidades que não podem dizer que não têm recurso, que não sabem como buscar recursos, que são cidades grandes, que têm grandes empresas de saneamento, e estão com dificuldade. Temos Rio de Janeiro, tem Natal, João Pessoa, Manaus, Cuiabá, São Luís e tantas outras. Muitas dessas cidades estão conseguindo parcerias, PPPs, concessões, e estão avançando no lado do setor privado, e muitas cidades também estruturando suas empresas com gestão. Rosito, você está aqui do Rio de Janeiro, você quer dar uma palavra? Dá o microfone aqui, pô. Rosito é carioca, né, Rosito? Conhece bem a situação, é gaúcho carioca, né? Sou daqueles cariúchos. Você acompanha bem aqui no Rio, né? Anos, mas eu queria dizer ao meu jovem colega que quando eu comecei na minha carreira profissional, em 1969, nós tínhamos o 5º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária em Recife, a liderança nacional era da antiga SEDAG, não a SEDAI de hoje, era a Companhia de Águas do Estado da Guanabara. Nós tínhamos aqui os profissionais mais qualificados que chegavam a fazer frente àquela outra nação que é o Estado de São Paulo, né? O São Paulo, eu digo que felizmente para nós brasileiros, é um Brasil à parte. Mas a SEDAG era a líder nacional. Nós tínhamos aqui nomes do calibre de Ataúfo Coutinho, Reinaldo Grapo Peixoto, João Nascimento, que eram o top do saneamento no Brasil.
E a situação da então cidade do Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, foi antes da fusão dos dois estados, era de uma liderança nacional. Estava, inclusive, nessa época, melhor do que o estado de São Paulo. A Sabesp ainda não havia sido criada, tínhamos lá 4 companhias e era uma certa confusão. Infelizmente, a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, se ela foi muito boa para o estado do Rio de Janeiro, que era uma decepção, ela não foi positiva para o estado da Guanabara. E, ao longo de 30 anos, a SEDAG, transformada em SEDAI e abrangendo todo o estado do Rio de Janeiro, ela não conseguiu manter o padrão técnico que existia na época da Sursan, uma das grandes experiências brasileiras na década de 50 e 60, na época do Carlos Lacerda. Você não conheceu, mas aqui no Rio de Janeiro, antes de você nascer, você não tinha água. De dia faltava água e de noite faltava luz, né? E você chegava nos hotéis da Avenida Atlântica, a Pelastan não tinha água para você tomar banho, pagando uma fortuna. O governo Lacerda fez, e a Sursan fizeram um grande upgrade disso. No que diz respeito à água, hoje nós não temos problema de água no Rio de Janeiro. O esgoto foi prejudicado. Quando se formou a SEDAG, a concessão no estado da Guanabara, que não existia, mas era água e esgoto para toda a cidade do Rio de Janeiro, quando se formou a SEDAI só assumiu a concessão de esgoto em 3 dos municípios, dos 60 municípios. Ela tem 61 concessões de água e só 3 de esgoto. São Gonçalo, Rio de Janeiro e mais uma terceira que eu não me lembro, Maricá, talvez. E os outros estados, ela fica com o filé mignon da água e sem atender o grande desafio que é o esgoto. O que não aconteceu no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a Sabesp tem 365 concessões de água, 365 concessões de esgoto. Então ela consegue trazer o recurso da água para o esgoto. E além disso, a Sabesp se desenvolveu naquela nação amiga nossa, que também fala português, né? Eles lá têm um outro padrão que não tem nada a ver com o Brasil. A Sabesp Jundiaí é um exemplo, nós temos outros, Campinas, e a Sabesp, dos seus 365 municípios, tem 100% de água em todos eles, né? 80% de coleta de esgoto, 75% de tratamento, e no ano 2018 vai ser 100%, 100% e 100%. Quer dizer, primeiríssimo mundo. Mas o Rio de Janeiro, uma notícia boa, ele está melhorando muito. Depois tivemos governos que não deram prioridade para a SEDAI, né? O atual governo está dando uma grande prioridade para a SEDAI. O presidente Wagner Victor está fazendo um bom trabalho com a sua equipe e a SEDAI volta a ser uma empresa que vai prestar bons serviços. O problema da água já está praticamente resolvido. Teria que se fazer um grande esforço para ela assumir também o esgoto naqueles 58 municípios que ela não atua e levar o apoio técnico dela para esses municípios. E aqui no Rio de Janeiro, esse programa de despoluição da Baía da Guanabara, que é uma vergonha para nós cariocas, né? Desde 91 já botamos aqui mais de $1 bilhão e a nossa Baía da Guanabara começa agora a caminhar melhor. Eu tenho a impressão de que você, com mais segurança do que eu, ainda vai ver a Baía da Guanabara dentro de 10 anos recuperada e o Rio de Janeiro numa outra situação. E no próximo ano, ao que parece, a SEDAI vai se lançar no mercado acionário. Como a Copasa e a Sabesp, que são as líderes nacionais, já são negociadas em São Paulo e Nova York, a SEDAI vai entrar. Isso só se faz com transparência e com bons resultados. Não é qualquer um que chega lá e coloca suas ações nos mercados. Obrigado, Rosito. Rapidinho. Muito rápido, porque nós temos só mais uma pergunta. Não é pergunta. Edson, eu só queria registrar minha presença pela Associação dos Engenheiros, a presidente da PU dos Universitários da Sabesp, parabenizar o senhor aí do Ministério da Cidade, que esclareceu muito bem as condições de financiamento, ao professor pesquisador do Estado, e elogiar o prefeito, e espero que ele se candidate a presidente da República e traga todo esse modelo no Brasil inteiro, né? E agradecer ao Rosito por ter elogiado a Sabesp, que a Sabesp realmente é uma grande empresa que faz saneamento, e ela é muito séria nessa questão. Obrigada. É verdade. Bom, eu queria uma pergunta aqui para o doutor Sandy, eu tenho uma, se houver mais alguma para ele? Pois não, então, abro mão da minha pergunta para... Cadê o microfone, por favor? My name is Prabha Costa. Good afternoon. My name is Prabha Costa, and I'm with Women in Cities International. I had a question about Sandy.
when you had said that health is not sort of the best entry point to get sanitation services. So I'm assuming from the presentation that there are other things such as the green agenda of, greener, cleaner beaches, right? But what I'm wondering is, because in my work, we see a lot of implications for women for lack of sufficient sanitation or appropriate sanitation or even collective toilets, is that one is that the health implications are often borne by women. The other is that there is a lot of assault of women when they are trying to find a place to go defecate in the morning or in the night, and really in high density areas like in slums in many cities of the world, I think that sanitation is really a very serious problem for women and girls. So I'm just wondering, what is a selling point to get better services in low-income or informal settlements? Thank you. Very interesting point. I think part of the answer is that there are huge gender differentials in sanitation. And it is particularly women who need and want sanitation, but it is usually men who take the decisions. And so it's particularly true that health is not the selling point for the men who take the decisions, although it often is in the minds of the women who press them. So if one's going to change the household's decision, one needs to act particularly on the main constraint. And usually we have found that factors like convenience, security, privacy, comfort, and sometimes social status are most important in changing people's minds. But the jury is still out. I mean, your conference is scheduled to end in 2 minutes. Sanitation inspired by what's called community-led total sanitation, or CLTS, which puts a lot of effort into the health, or rather the disgust atmosphere, getting people to feel some disgust at the open defecation. But they talk about health. But if you ask people who've been influenced by those programs and have built a latrine, why they've invested in it, why they like it, then they respond with the usual questions about convenience, comfort, security, and social status. So I take that to mean that's really what led to the decision. Just one supplementary point, and related to your issue about women. A number of organizations have put a lot of effort into your conference is scheduled to end in 2 minutes as a solution to low-income areas. But we have found that there are huge gender differentials in the use of those. In Bhopal in India, a ratio of 2 to 1, men to women, which means that half the uses that would normally be made by women are not being made. And that's particularly related to distance from the household. It falls very steeply off among women. And we found, not only in India, but in Africa as well, that the main problem is a security problem. There's a lot of violence against women associated with women using those toilet blocks. So they just don't go. Your Janet video conference has now finished. Goodbye. Como eu comentei no início, como tem uma transmissão ao vivo, temos tempo muito rigoroso, eu queria que